senão o povo se assusta. Então, vamos embora. Atos, capítulo 9. Versículo 1 em diante. É uma mensagem curta, mas é uma das mais profundas e reveladoras para o cristão convertido. Amém, irmãos? Amém. Irmãs, tudo certo? Não está localizado? Todos? Tá bom. Deus que sabe de memória. Tá bom. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele imediatamente recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Criador de todo o universo, Senhor de todos os planetas, nós estamos aqui diante desta tua igreja que foi separada e selecionada por ti, para trazer esta palavra que foi indicada, Senhor Deus. Que apareça de mim, mais de ti, mais da tua palavra, que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente, para que possamos levar a compreensão desta igreja, Senhor Deus, o que o Senhor deseja. E que cada um deles seja transformado, assim como foi Saulo, pela tua palavra e pela tua presença na vida de cada um, para que possamos, junto contigo, Senhor Deus, estamos na glória, assim seja. Amém. Pode sentar, a igreja.
Quem de nós não teve daqueles dias de sair caminhando para tentar resolver os problemas que ficam fermentando na cabeça da gente? Talvez alguns, talvez todos. Eu sempre tive esse costume de caminhar, buscando respostas. Agora vocês imaginem, nós que achamos que não temos culpa, um homem como Paulo Saulo, de Tarso, que era um fariseu, que perseguia os cristãos. Ele caminhava, mas era como se fosse o caminhante da morte. Levava a morte às pessoas, às famílias, mandava matar crianças, mães, homens, adultos, jovens, por causa da crença. Por causa da crença. E só poderia existir um Senhor, que era o imperador, que era o rei, ou como no caso dos gregos, vários deuses, mas não um verdadeiro Deus, como nós professamos. Não, absurdo. O Messias, jamais. Aquele homem que foi crucificado não era o Messias. Só que o cristianismo, a igreja primitiva cresceu muito, e foi muito forte isso. E os fariseus não aceitavam isso. E Paulo tinha essa incumbência. No certo dia, nessa caminhada dele de Jerusalém a Damasco, que dá em torno de 200 quilômetros, mais ou menos. Eu sei que ninguém vai fazer isso, mas se fosse uma caminhada de dia a dia, seria o que? Uns 30 quilômetros por dia. Vai chegar alguém em 7 dias, mas não sei. Mas ele estava acabado. Enfim. Saulo estava com a missão de buscar cristãos, aprisioná-los, prendê-los, ou até matá-los. E a gente não tem muita dimensão disso. Estava comentando com a pastora, esses missionários que vão, por exemplo, para a China, uma China comunista, vão para um país da África, que é muçulmano. Ontem mesmo nós estávamos assistindo um filme de missionários que iam buscar judeus que não eram aceitos pelos muçulmanos, então eles eram mortos. Quantos missionários existem que ainda professam a fé cristã, que existem porque eles consideram o ir de pregar o Evangelho a toda criatura como um imperativo nas suas vidas, e estão morrendo ainda cristãos, estão sendo perseguidos cristãos? Então essa não é uma história nova, mas começou naquela época e persiste até hoje. Graças ao bom Deus, o cristianismo não para de crescer. Graças ao bom Deus, as escrituras ainda são o norte para muitas famílias, e os missionários têm sim essa função, muitas vezes em glória. Muitas vezes alguns saem aqui do Brasil e morrem no exterior. Nós não ficamos sabendo. No caso de Saulo, essa caminhada dele foi mais ou menos como uma caminhada nossa, quando nós nos encontramos com Jesus nas nossas vidas. Dá para você compreender isso? De repente você tem uma crença, ou você mesmo se acha cristão, mas de repente você é acordado pela mensagem de Cristo. O Evangelho vai fazer diferença na sua vida em determinado momento, vai te trazer esperança, fé, cura, milagre, prosperidade, vai regular aquela relação tóxica que você tem no seu relacionamento em casa ou no emprego. O Evangelho se faz presente na sua vida e é como se fosse aquela luz na estrada de Damasco aparecer na sua vida. E Deus escolheu, assim como escolheria cada um de nós. Mas ele fez o seguinte: ele escolheu o pior de todos, o mais duro de todos, o mais cruel de todos, aquele perseguidor que era um símbolo para os fariseus. Olha, aquele é o cara bom,
Aquele que compreende, ele mata. Esse é bom. Esse é o cara que a gente vai encontrar para as missões da gente. Acabar com essa história do cristianismo, do Messias. Deus pegou este vaso, como está aqui na Escritura, vocês ouviram bem? Este vaso eu selecionei para levar a minha palavra e falar de mim. Assim que vai falar com você, vai pedir para você falar dele, consagrar a Deus. Nós somos vasos que Deus deposita toda a confiança dele. E nós aqui estamos, aqui no lar de Deus, como que parados na estrada de Damasco, também, contemplando a luz divina, ouvindo a palavra de Deus, recebendo o Evangelho todos os dias, por 9 meses que seja, menos ou mais. Nós não temos essa percepção. Nós somos derrubados do cavalo da nossa autopotencialidade, do nosso juízo, fomos derrubados do nosso cavalo da nossa vaidade, e nos prostramos de joelhos diante da cruz. Nos prostramos diante da cruz, daquele que deu a sua vida por todos nós. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui esta noite, através do seu Espírito Santo, cobrindo cada um de vós com a sua palavra, com a sua presença e com a sua luz. E nós não ficamos cegos ainda. Nós precisamos ficar cegos diante da presença dessa palavra milagrosa que é o Evangelho de Jesus. Porque nós enxergamos muito a carne, o prazer, a necessidade, o interesse pessoal. Mas quando enxergarmos a luz da fé, a luz do amor daquele que se deu na cruz por nós poderemos continuar essa caminhada de Damasco, transformados com um novo nome, filhos de Deus, abençoados. Olha só, Deus escolheu o mais cruel entre todos eles. Talvez eu seja um pouco cruel nas minhas relações profissionais, talvez eu seja um tanto quanto cruel nas minhas relações com a minha família, talvez eu seja orgulhoso, vaidoso, e essa crueldade pode estar matando muitas pessoas também, pode estar evitando que eu crie vínculos seguros, fortes com pessoas que são importantes, ou poderiam ser importantes para a minha vida, mas eu ainda estou, talvez, olhando com a cara, talvez não tenha sido cegado ainda pela luz do Evangelho, mas eu sei que Deus tem aqui um vaso que Ele pode confiar. Aleluia. E Ele quer um pouco cada dia. Amém, Jesus. Ele nos testa todos os dias. E nós só conseguimos nos recuperar através do amor de Cristo. Olha que interessante. Saulo, o cego, e voltou a enxergar através do auxílio de quem? De quem ele caçava, de um cristão. Um cristão fez com que Saulo voltasse a enxergar. Quantas vezes a gente não quer ouvir exatamente a palavra que Deus tem para nós? Aquilo não é para mim, não. A gente quer modificar um pouco o caminho da palavra de Deus. Isso não é para mim. Estamos deixando que Ananias venha emitir as escamas dos nossos olhos por ordem de Cristo, por ordem de Jesus. Significa Ele está ao nosso lado, Ele está fora, nós temos que trazer isso para dentro. Para dentro, para que essas escamas caiam e consigamos chegar pelos olhos da fé. Amém. Eu assisti o vídeo de um minuto no Instagram, um missionário cego
tocando violão, louvando. Aí disse que ele parou o louvor assim, sabe quem perguntaram esses dias? O quê? O que te perguntaram, missionário? Por que eu continuo louvando Deus, o Deus dos milagres? Por que eu estou prometendo milagres em nome de Jesus? Se eu continuo cego? Ele respondeu, eu continuo cego, mas eu peço a Deus que os milagres que eu não recebi sejam feitos através de mim, porque eu recebi. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Glória a Deus. A gente não aceita ter alguns problemas na vida, a gente não quer seguir adiante por causa de alguns problemas na vida. Aquele missionário cego estava em cima do altar, atrás de um púlpito, louvando a Deus que poderia ter tirado a cegueira dele, mas está utilizando aquele homem para fazer milagres em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é para estar falando disso tudo, não. Não é. Que assim seja. Quatro lições a gente consegue da salvação, da salvação de Paulo. Uma delas, que Saulo foi vendido por sua missão pecaminosa. Quando é que nós nos vendemos por uma coisa que fazemos? Nós estamos vendidos quando nós fazemos as coisas que nós desejamos, que nós almejamos, que nós gostamos. Então ele estava vendido pelo ódio, pela raiva, pela vontade de perseguir cristãos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 13, Paulo reconhece a sua condição anterior de ignorância e incredulidade. Você consegue contar para nós aí, irmão? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 13. Você encontrou já, irmão? Eu quero, irmão, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por todas as guardas pretorianas e por todos os demais lugares, e muitos outros irmãos do Senhor, tornando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra, mas confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam o Cristo por inveja e por via, mas por outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para defender o Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por interpretação, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade nisso, e regozijo, e que ele verdadeiro ainda. Porque sei que disto me edificará a salvação, pela vossa oração, pelo vosso socorro e o Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção de dedicação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é outro. Mas se eu viver na carne, e der fruto da minha obra, não sei, então que deve destruir. 1 Timóteo, Assim, 12, 1 Timóteo, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. isso. A graça na vida de Paulo, dou graças a Deus de Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e considerou fiel, designando-me para o ministério a mim que, no passado, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância da minha incredulidade. Olha, o de Jesus Cristo. 14. Então tá bom, é isso aí. eu queria corrigir, porque eu estava no lugar errado. Tem problema, de repente foi o caminho certo. Mas De repente foi certo.
Deus não faz as coisas pelo caminho errado, porque fez o certo. Pode ser Deus. Mas nem precisava ouvir isso. Eu talvez. Segunda lição. Deus muitas vezes nos confronta quando estamos no nosso pior. Em Atos 9:3, o pior momento de Paulo, caçando cristãos, indo pelo caminho de Damasco. Deus pegou Paulo, Saulo, no auge da sua pecaminosidade, no auge da sua fúria, do seu ódio, da sua irritação. E nesse momento, houve um confronto. Nesse momento, Jesus Cristo apareceu depois do trabalho. Assim faz conosco. Em algum momento na vida de vocês, talvez nesse momento que antecedeu a vida para cá, fosse o pior momento da vida de vocês, um momento de crise. Um momento de crise. Em que vocês chegaram e falaram assim: não, preciso me tratar, preciso me cuidar. Era a voz do Espírito Santo falando com vocês. Era Deus confrontando vocês. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, demonstra que Deus sempre fez dessa forma, abre aspas, mas Deus demonstra o seu propósito, ou o seu próprio amor por nós, nisto: enquanto éramos pecaminosos, Cristo morreu. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Então Deus sempre agiu da mesma forma, antes, no meio, e vai continuar fazendo da mesma forma sempre. Amém? A terceira lição: não há espaço para a arrogância na presença de Deus. Em Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5, nós vemos quando Paulo cai ao chão. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, nós temos as considerações de Paulo em relação a Deus e Jesus. Eu deixei até uma assinalada aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, onde Paulo fala que recebeu o Evangelho, não das pessoas. Não foi Pedro, não foi Lucas, não foi esse ou aquele que entregou o Evangelho para Paulo. Ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Ninguém recebeu dessa forma. Somente Paulo. Somente Paulo recebeu o Evangelho dessa forma, essa pessoalidade. Então, quebrada a arrogância, ele recebeu o quê? Ele foi premiado. A quarta e última lição que nós temos para essa caminhada, com essa passagem, a conversão de Paulo, é que basta um toque de Deus para mudar uma pessoa. Em Atos capítulo 9, versículo 10 e 11, se percebe que Ananias obedeceu à ordem de Deus. Ananias resistiu primeiramente àquela figura odiosa de Paulo. Você não, mas esse homem nós conhecemos, eu sei quem é ele. Ele persegue quem paga, quem mata cristãos. Deus falou dele: vai e faça. Vai e faça. Ananias teve um momento de Jonas, o profeta Jonas. Ananias quis colocar a razão dele, as vontades dele, os argumentos dele acima da vontade de Deus. Jonas foi assim. Adiantou alguma coisa? Não, eu queria entregar a mensagem a Nínive. Então, no início do caminho, Saulo se encontrava com o inimigo de Deus. Ele saiu em busca dos seguidores do caminho, dos cristãos, com as más intenções para eles. Ao longo do caminho, Saulo encontra Deus e é posto de joelhos na sua presença. E após esse encontro, ele fica cego, mas a sua vida muda. No final do caminho de Saulo, já Paulo, ele chega a Damasco, mas não para cumprir o que se propôs a fazer desde o início. Em vez disso, Paulo se tornou um deles e passou a pregar o Evangelho.
Paulo é tido como um apóstolo dos gentios, porque ele era praticamente o único que tinha a missão de ir a culturas diferentes da Europa e da Ásia levar a palavra de Deus. A gente conclui que ninguém está fora do alcance e dos planos de Deus, amém? Amém. E que a conversão de Paulo veio de um encontro com Jesus. Aí eu pergunto, igreja, você já teve o seu encontro particular com Jesus? Quer ter esse encontro esta noite? Vamos nos levantar então. Feche os teus olhos. Abra sua mão em sinal de receber. Senhor Deus, por tua ordem e nossa missão, estamos aqui, Senhor. Entregamos a palavra que fala da conversão, mas não uma conversão filosófica, não uma conversão teórica. Nós estamos entregando a conversão daquele que foi o pior de todos, aquele que trazia em sua mente e no seu coração a morte para aqueles que o seguiam, Senhor. A conversão deste homem serve de símbolo para nós de que todos nós devemos deixar o nosso orgulho e as nossas vaidades e os nossos desejos carnais e comungar de uma vida espiritual com o Senhor. O que significa nós nos santificarmos todos os dias, o que significa termos, em síntese, um tempo com o Senhor, para orarmos, para pedirmos perdão e entregarmos cada um de nós as nossas vidas nas tuas mãos, ajoelhados em frente à cruz do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que nele encontraremos tudo o que precisamos. Teremos um milagre para as nossas vidas, o milagre do irmão, o milagre da irmã, os filhos de cada um deles, da parentela, da vizinhança deles. E esse teu milagre, Senhor Deus, não fique restrito a essa igreja, mas que atinja a vida de cada um desses teus filhos e filhas, que atinja a vida da pastora Rosângela, que atinja a minha vida, para que possamos voltar aqui muitas vezes, se não for a tua vontade, Senhor Deus, para podermos comungar em teu nome, no teu evangelho, o evangelho que liberta. Glória a Deus, aleluia. Possamos reconhecer que andamos, Senhor Deus, muito tempo no caminho da vaidade, do autocontrole, e quando devemos, na verdade, deixar todo o controle das nossas vidas nas tuas mãos. Quebra esses vasos, Senhor, nesta noite, e enche com a água viva, Senhor. Transforma cada um desses teus filhos e filhas. Visita o íntimo de cada um deles. Que o Espírito Santo seja soberano na vida de cada um deles, Senhor Deus. E que essa caminhada de Damasco, interrompida aqui, que ela seja, Senhor, um prosseguir de fé, um prosseguir de libertação e de recuperação. É o que nós desejamos, que assim seja. Amém. Aí, aproveitando essa unção, aquele irmão, irmã que ainda não entregou a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus explicar para aqueles que não conhecem, nosso Senhor Jesus Cristo foi anunciado no Antigo Testamento, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, nós recebemos a mensagem de Jesus. Ele se sacrificou, levou os nossos pecados, as nossas dores na cruz, e Deus, por esse motivo, nos deu uma graça imerecida, que é a segunda oportunidade, ou a última oportunidade, para que nós possamos viver a sua glória ao final. Para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, corrigir a nossa caminhada. Se estamos no caminho de Damasco, saber que existe uma luz poderosa, que é a luz de Jesus Cristo, que nos acompanha, nos observa, mas que nos dá a liberdade de fazermos a escolha, nem que seja a pior escolha, mas nós estamos tendo a oportunidade neste momento e definimos
e reatarmos também, se quisermos, essa nossa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso, meus irmãos e minhas irmãs, não veremos a glória do Pai. Eu estou mais do que convencido de que sem o Evangelho nós não conseguiremos dar um passo em direção à libertação das nossas vidas, das nossas famílias, porque as nossas famílias muitas vezes dependem de nós, dependem da nossa saúde, e às vezes estão escravizados nas vidas deles por causa das nossas doenças, por causa dos nossos vícios, por causa dos nossos maus passos, por causa das nossas indefinições. Então nós temos hoje a oportunidade, mais uma vez, de observarmos o Monte das Oliveiras, vermos como foi feito todo aquele sacrifício. Nós podemos olhar o Gólgota, nós podemos olhar todo o cenário onde foi feita a crucificação, nós podemos olhar os 12 postos, onde Jesus Cristo passou com a sua cruz, o sangue derramado, o sacrifício, as pessoas chorando, algumas gritando, outras gargalhando, porque não acreditavam na palavra do Cristo. E nós estamos aqui hoje, em 2023, com a oportunidade derradeira talvez, porque me parece que Jesus não está mais batendo a porta, ele já está com a mão no trinco, abrindo essa porta. Verdade. E eu não quero estar aqui. Eu quero ser a igreja que sobe. Eu quero ser a parte da igreja que será levada. Glória a Eu Deus. gostaria de não ir sozinho. Aleluia. Quem quiser renovar a aliança, vem aqui à frente. Quem quiser reconhecer o nosso Jesus Cristo, único Filho e Salvador, vem aqui à frente. Pode